Imagine daqui a 150 anos, quando os computadores já estiverem extintos, afinal a tecnologia vai avançar tanto que bastou você pensar e instantaneamente o programa que você quer ou qualquer coisa que você queira fazer vai aparecer pronto na sua frente, num holograma ou qualquer coisa absurda que a gente não consegue enxergar hoje em dia. Enquanto esse mundo não chega, os computadores tradicionais precisam de um tempo para executar as coisas. Desde você descompactar um arquivo zipado de, sei lá, 10 segundos, 15 segundos, até você abrir um programa num SSD que abre ali em 5 segundos, 2, 1 segundo. Mas 1 segundo ainda é muito tempo para um PC. Tanto é que tem situações que são mensuradas, medidas em milissegundos. Que é o quê? Você pega 1 segundo e divide por 1000. É o caso dos monitores, onde a extrema maioria afirma ter uma transição em tempo de resposta de apenas 1 milissegundo. Mas será que é verdade? Na maioria dos casos é bem pior do que está sendo divulgado. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Se você pega um monitor convencional, LED, LCD, e você dá um zoom extremo nele, o que você vai ver na tela é isso que vocês estão vendo. Um grupo com pixels e subpixels com 3 cores, vermelho, verde e azul, o famoso RGB. Conforme a intensidade de cada LED, ou se eles estão ligados ou desligados, a gente pode obter milhões de cores com apenas 3. Porém, como o conteúdo do PC é extremamente dinâmico, o monitor precisa constantemente oscilar esses pixels, acender ou diminuir o nível de um para poder exibir a cor correta na tela. E aí que entra o tempo de resposta do monitor, o tempo que demora para ir de um tom para o outro. E comumente é dito ter apenas 1 milissegundo, que parece pouco tempo, na verdade nem sempre é 1, pode ser 10, 15, 20, 30 milissegundos, mesmo em monitores que afirmam ser 1 milissegundo por conta da forma como a indústria tipicamente mede esse tipo de tempo de resposta. Geralmente eles pegam e analisam apenas uma pequena fração do tempo de resposta e falam, aquela transição específica deu 1 milissegundo, mas eles não falam qual transição é, qual foi a média e qual foi a pior transição. É comum você ter monitores de 1 milissegundo que determinada transição demora 20 milissegundos. Pois é. E através de ferramentas como essa, o Open Source Response Time Tool Pro CS, que eu falei mais no vídeo anterior, a parte 1, eu consigo analisar precisamente quais são as transições em diferentes níveis do cinza entre o branco e o preto do monitor. Dá uma olhadinha agora na análise, onde eu explico como funciona o tempo de resposta e como a gente vai conseguir obter os resultados com esse aparelho. Eu vou explicar para vocês de uma forma simples e ilustrada como funciona o tempo de resposta de um monitor e como isso afeta, porque os fabricantes normalmente pegam a melhor transição possível e falam, olha, esse monitor é 1 milissegundo, mas na média de todas as transições ele pode ser de 15 milissegundos, de 20 milissegundos. Tá bem pior do que um MS, né? Nós temos aqui um gráfico onde mostra uma ação feita em um tempo. Qual é a ação? Acender o monitor, mostrar uma imagem no seu monitor, saindo do 0 para o 255. Por quê? RGB 0 é a cor preta, RGB 255 é a cor branca, todos os pixels ligados. Lembrando para vocês que nos monitores comuns nós temos uma profundidade de cor de 8 bits, logo o RGB tem 256 tons possíveis, incluindo o 0. É 255 mais o 0, que é um tom de escuro, né? Então você tem 256 tons possíveis de verde,
256 tons possíveis de vermelho e 256 tons possíveis de azul, que dá 16,7 milhões de cores, certo? Então por isso que nós temos esse valor de 255 aqui. As pessoas imaginam que uma transição funciona assim, ó. Imagine que eu estou com uma tela escura no meu monitor, tem uma imagem preta, então ela está aqui, ó, RGB 0, tá? E de repente eu fiz uma ação no meu mouse, teclado, para aparecer uma imagem totalmente branca na minha tela. As pessoas imaginam que pode acontecer assim, ó, simplesmente ele troca de cor instantaneamente e segue depois na cor branca. Na verdade, os monitores OLED são parecidos com isso, a transição é realmente muito rápida, mas ainda tem um tempo para que isso aconteça, não é exatamente dessa forma. Porém, a maioria dos monitores que nós temos no mercado, monitores TN, IPS, VA, levam um tempo para fazer essa ação. E esse tempo ele é mais ou menos assim, ó. Existe digamos, um atraso para que troque a cor. E esse atraso que está aqui nesse retângulo é o que a gente chama de tempo de resposta. Então o fabricante pega o início dessa transição, o final dela, mede e vem aqui e fala, olha, nós temos aqui nessa transição, nesse caso do preto para o branco, de 1 milissegundo. Ok, mas observe que é uma transição. E as diferentes transições de cinzas, cinza escuro para cinza claro, cinza 10 para cinza clarinho 230. São várias transições que o monitor faz, tá? E é importante destacar para vocês que a gente sempre testa do preto para o branco para poder testar as três cores ao mesmo tempo. Porque se eu falo assim, não, eu vou testar o meu monitor no vermelho, eu deixo de testar o verde e o azul em algum nível, você entendeu? Então eu testo do preto para o branco para poder ligar os 3 pixels ao mesmo tempo. Ok, essa transição, ela parece bonita. O problema é que tem alguns erros, ela nem sempre é da forma como vocês estão vendo aí. Às vezes a transição, ela começa da forma que vocês vão ver aqui, ó. Eu estou com o monitor com uma tela preta, então ele tem umas oscilaçõezinhas, aí, opa, começa a subir. Da mesma forma, lá em cima, a hora que chega ali, eu tenho ainda umas oscilaçõezinhas até estabilizar. Então, a transição, se você colocar no osciloscópio, você vai ver que é dessa forma. E aí surge dúvidas. Por quê, Lucas? Aonde começou e aonde terminou essa transição? Olha só, ela começou aqui, nessa parte, ou ela começou aqui? Porque ela deu uma subidinha. Ou será que ela terminou aqui, terminou aqui, terminou aqui? Você percebe que gera dúvidas? Então, para você normalizar, para que você elimine esses erros do início e do final, na engenharia, normalmente faz o quê? Você corta 5%, 10% do final, tá? 5%, 10% do início. Assim você tem, então, esses ruídos do início e ruídos do final eliminados, e você pega, então, ao invés de você ter o tempo que era antes, tá vendo que ele foi cortado um pouquinho aqui em cima, um pouquinho aqui embaixo, agora nós temos um tempo de resposta mais curto. Então antes ele era aqui, né? E ele terminava aqui em cima, agora ele foi reduzido para cá. Agora imagine que eu quero ir para o RGB 230, que seria um cinza clarinho, bem próximo do branco, tá? E a partir do RGB 25, que seria quase um preto, né? Um cinza escuro. Aí vem, como eu explico para vocês, o Gray to Gray. Normalmente, alguns monitores, quando usam um overdrive muito forte, sabe o que acontece? Acontece isso daqui, ó. Eu tô no 25, vai dar aquelas oscilaçõezinhas que vocês já conhecem, então ele vai oscilar um pouquinho, ok. Aonde a gente espera que seja a transição? Que termina aqui, certo? No 230. Mas o que alguns monitores fazem é isso daqui, ó. Ele sobe, opa, passou, voltou. Pois é, olha aí que interessante, cara. Tem monitores que faz isso daqui. Isso é mais comum do que vocês pensam, tá? Ele chegou no nível que você pediu de cor, mas ele foi lá no branco. A imagem aparece um pouco mais branca na tela, inclusive. Uns efeitos ali, que é o chamado do inverse ghosting, que é um branco, uma aura branca na imagem, porque passou do tom. Aí os fabricantes aproveitam que eles aceleraram o pixel
e vem aqui e fala, olha, tá vendo, ó, meu monitor responde muito rápido, olha só isso aqui, ó, olha como respondeu rapidinho, deu 1 milissegundo, mas, pô, e esse erro aqui na tela? Como é que fica? Então, normalmente os fabricantes pegam esse primeiro intervalo, sem considerar esse erro aqui, que é o overshooting, e sem considerar até os erros aqui, as oscilações iniciais e finais. Então aqui você percebe que a forma como é medida não é tão interessante, tá? E aí, como que eu vou fazer a minha medição? Eu vou calcular também esses tipos de erros que acontecem, que não é só subindo de um tom escuro para um tom claro, o inverso também acontece, que é quando eu estou saindo de um tom claro, eu quero descer para o RGB 25, também acontece às vezes isso daqui, ó, tá? Então eu também vou analisar esses erros e somar esses erros. Sobre aquela linha de corte que eu falei para vocês que é necessário colocar para você evitar os ruídos iniciais e finais de cada uma das transições dos pixels. Como eu disse para vocês, o padrão da indústria é utilizar 10% acima e 10% abaixo, o que eu não concordo, porque é um valor muito grande. Imagine que você tire 10% do RGB 230 e 10% do 25. Na prática, você vai estar pegando, então, o 25 mais 10%, você vai estar começando a olhar a transição a partir de 27,5 do RGB, e você vai acabar a transição, vamos colocar assim, ó, 230 menos 10%, nos 207. Observe que você chegou no 207 e você já para de contar. Logo, você acaba perdendo alguns detalhes importantes no final da transição. E aí os diferentes sites, HardOnBox, GRThings, TFT Central, fazem os cortes de diferentes formas. Normalmente se faz em porcentagem, alguns fazem 5%, alguns fazem valor fixo. Eu prefiro fazer valor fixo RGB5, que é o quê? A transição começa no 25, ok, eu começo a contar a partir do RGB 30. Eu perco um pouquinho do final, mas nas transições mais longas eu aproveito melhor, porque olha só, 25 mais 5, a minha linha de corte inicial começa a contar no 30, mais ou menos aqui, ó, certo? Lá no final eu vou terminar de contar no 225, bem próximo da transição final. Os sites que usam porcentagem não fica tão legal. Por exemplo, quem usa 5%, observe, lá no final vai ser 230 menos 5%, vai ser no 218, enquanto eu vou estar analisando a transição até o 225. Então, essa é uma forma que eu achei mais interessante para eu eliminar os ruídos do início e do final, mas pegar a maior parte possível da transição para mostrar algo mais realista para vocês. E claro, por mais que haja a linha de corte em algum momento aqui, nos meus cálculos também está sendo pegado esse tipo de erro aqui em cima, que é o shooting, o overshooting ou undershooting, né? Então isso aqui também vai ser calculado e mostrado num gráfico final que eu vou explicar para vocês mais adiante. Então vocês viram, pessoal, que existe um problema no monitor 1ms. Tá? O fabricante afirma que é 1ms, pode até ter uma transição que alcança 1 milissegundo, mas normalmente é apenas uma. A maioria das transições são em tempos muito ruins e você acha que está levando um ms para casa e na verdade não é exatamente assim, tá? Agora, é claro que mesmo um monitor 7 milissegundos na média, 6 milissegundos é um bom monitor, tá? Quanto mais ele se aproxima de 1 milissegundo, melhor. Normalmente os monitores OLED de fato conseguem se aproximar em todas as transições de 1 milissegundo, enquanto que monitores IPS, VA, TN nem sempre conseguem entregar isso, e aí conforme os reviews vão saindo aqui no canal, nós vamos criando um ranking dos monitores, para que você saiba qual é o monitor mais rápido do mercado, tá? Bom, é importante que vocês tenham ciência que o monitor ele tem diferentes tempos de resposta de acordo com a configuração que você seta no monitor. Por exemplo, o overdrive afeta isso, muitas das vezes o FreeSync afeta isso. Tem monitores que quando você liga o FreeSync ele fica um pouco mais esperto e o tempo de resposta cai, tá? E o monitor também não é uniforme, as transições no meio da tela normalmente são mais rápidas do que dos cantos, pois é. Você pode ter no meio atualizando mais rápido do que nas bordas do monitor. Como a gente olha mais tempo para o meio da tela, é ali que mais importa e é ali que eu pego as minhas transições do tempo de resposta. Antigamente, os sites faziam análise no canto do monitor. Pois é, não faz muito sentido, eu não fico olhando para o canto.
A maioria do tempo estou olhando para o meio, enfim. Bom, e aí essa ferramenta eu consigo também analisar algumas distorções que são comumente faladas no monitor, como o famoso ghosting. Esse é um dos problemas mais comuns de aparecer no monitor, onde você tem tempos de resposta ruins e conforme você vai trocando a imagem na tela, com especialmente jogos, coisas mais rápidas, você percebe que o pixel não conseguiu terminar a sua ação a tempo. Então vai aparecendo um borrão, um arrasto na imagem, né? Em cenas especialmente rápidas, tá? Então, monitores lentos no tempo de resposta são mais suscetíveis ao efeito do ghosting, e tem monitores que são praticamente zero ghosting, que é o caso do OLED. Os TN mais rápidos também são praticamente zero ghosting. O IPS acaba tendo, dependendo do nível do monitor, também tem que ser avaliado. Um outro efeito indesejado que também dá para mensurar com a ferramenta é o Black Smearing, tá? O Black Smear é parecido com o ghosting, normalmente associado a monitores VA. O efeito também fica parecendo um arrasto na imagem, só que na cor preta, tá? E o Black Smear, ele é até um pouco mais chato, porque às vezes mesmo com uma movimentação mais lenta dá para perceber. Então é preciso avaliar se o monitor VA tem muito ou pouco Black Smear. Tem monitores que tem absurdamente Black Smear e incomoda, até mesmo enrolar um texto na internet, você percebe a imagem com arrasto preto em textos brancos e acaba incomodando mais. Dá para você ajustar níveis de preto, às vezes melhora um pouquinho, tá? E aí varia também caso a caso, tá? Por que eu tô falando sobre esses problemas, pessoal? Porque também é difícil você falar, esse monitor tem pouco ghosting, é preciso você avaliar com uma pontuação. Quando eu avalio um monitor com um tempo de resposta ruim, ele vai ser suscetível a ghosting. Quando é um tempo de resposta baixo, pouco suscetível. Já os problemas de overshooting, você consegue avaliar o inverse ghosting com pontuação. A partir de uns 15% normalmente tem inverse ghosting na tela, tá? O teste do UFO Motion Blur vai complementar essa minha análise para mostrar na prática algo visual para vocês do quanto é esse ghosting ou não, ok? Bom, pessoal, então vou mostrar para vocês rapidamente como funciona o software da ferramenta, como eu vou estar fazendo os testes, né? Quando eu abro aqui o Open Source Response Time Tool Launcher, ele já avisa que eu tenho que deixar o monitor ligado por pelo menos 30 minutos, que não é o caso aqui. Então não seria o ideal testar agora, tem que realmente esperar o monitor pré-aquecer, tá? Mas eu vou fazer aqui, vou abrir o resultado que eu já tenho pronto, tenho vários resultados já prontos aqui desse monitor, ok. Então, nós vamos ver aqui que o dispositivo está conectado, eu tenho ferramentas de debugging importantes para quem for trabalhar, tá? Essa minha ferramenta não precisa fazer a calibração do brilho, certo? Tem aqui para outras ferramentas da própria Open Source. Aqui nós temos o teste de Response Time, que é o tempo de resposta do pixel, da transição de cores, e o Input Lag. Eu vou começar com o teste de Input Lag, observe que eu posso fazer até 500 cliques, que seria o ideal para pegar o Input Lag mais realista, mas para ser um negócio mais rapidinho, eu vou fazer apenas 20 aqui, tá? Start System lá desse teste. Observe que vai aparecer uma tela preta com o contador de FPS lá em cima, e a ação que eu vou fazer aqui no clique da ferramenta, tem um botãozinho, é o que dispara essa troca de cor, do preto para o branco aí. Então isso aqui captura o tempo de... não o tempo de resposta do pixel, mas o input lag em relação à ação que eu fiz. Então eu dei o clique que começa a contar a ação e ele repete essa mesma ação várias vezes para medir o input lag do monitor. Os sites como a RTX fazem exatamente da mesma forma, segundo os próprios vídeos deles. Aqui nós estamos vendo, pessoal, então, os resultados que incluem separadamente o USB Pulling Delay, que é o que? É o clique que eu dei ali na ferramenta, tem um botãozinho que passa pelo USB, então tem um atraso. O atraso do render, que é da própria animação que estava piscando aqui a tela, e agora individual o tempo o input lag do monitor. Então esse foi o input lag do monitor por volta aqui dos 3,5, 4 milissegundos, que é um input lag baixo, tá? E aqui o input lag total, que está somando o render com o USB e com o on-display, que é do próprio monitor. Então você tem um input lag total. Normalmente nos meus reviews eu vou mostrar apenas o on-display, porque aí eu isolo as variantes que pode dar no USB, no render time, tá? Então isso daqui é o seguinte, se eu trocar de hardware, vai alterar o USB Pool e o render time, tá? Então o ideal é fazer sempre na mesma máquina.
Agora, quando eu pego só o on-display, pelos testes que eu fiz, mesmo que eu troque de hardware, normalmente isso aqui não tem variação, ou se tem a variação é muito pequena para ser levado em consideração. Então dá pra ir trocando, mas eu geralmente vou fazer no mesmo hardware para evitar qualquer tipo de inconsistência, tá? Ok, agora vamos para o teste de tempo de resposta. Aqui você tem algumas configurações que você pode fazer, por exemplo, no preset, né? E aqui tem aquelas questões que eu falei para vocês da correção. Eu vou fazer a correção por gama, é o mesmo padrão que a RTX Radeon Box, TFT Central fazem, e baseado nos valores RGB, e não nos valores do nível da luz, tá? E a tolerância, que é aquele corte dos momentos que mostra ali aqueles ruídos iniciais e ruídos finais, tem que fazer esse corte. Eu vou fazer no Fixed RGB 5, ou seja, 5 níveis do RGB para cima e 5 para baixo. O TFT Central usa o RGB 10 e o Radeon Boxed usa o 3% RGB. Eu não gosto de fazer por porcentagem, porque é aquilo, porcentagem em valores muito altos vai ser maior, conforme eu expliquei para vocês. Prefiro fazer um valor fixo em 5%, em 5 níveis do RGB, assim como a ferramenta sugere. Aqui eu tenho um mapa de cores que também dá para ser alterado, tá? O padrão dele é 1, 5 e 10, eu coloquei 5, 10 e 15 para fazer do mesmo padrão de cores que o RTX e o Radeon Boxed fazem, tá? Eu até encontrei um bug para alterar isso aqui na ferramenta, precisei fazer uma alteração ali no próprio software, porque ele é open source, então para você baixar é feito em C++ ou C#, não lembro agora, mas pelo Visual Studio você consegue recompilar o programa e mexer, tá? Enfim. Então essas são as configurações e agora eu vou começar o tempo de resposta. Aqui eu tenho o frame rate limit, eu sempre deixo no máximo, que é 1000. Isso aqui é útil, de repente você quer testar para os consoles Series X, por exemplo, eu venho aqui trava em 120 ou trava em 60, enfim. Aí foi até mais aqui. Número de testes eu sempre faço em 10 vezes aqui, né? Eu vou fazer um negócio mais rápido para mostrar para vocês como é que funciona. E o Capture Time, se o monitor é 60 Hz, eu faço mais longo, que ele captura melhor, assim, dá um intervalo entre as capturas. E se o monitor é mais rápido, eu faço em 50 ou no padrão em 100 milissegundos do software. O V-Sync habilitado, ele captura os resultados melhores, mesmo que você vá usar sem o V-Sync depois, tá? Aqui eu vou colocar o modo do overdrive que eu estou usando, então é o modo High, tá? E para aparecer no relatório pra gente, eu vou executar essa ferramenta. Então ele vai mostrar ali travado em 120 fps, vai aparecer para apertar o botão, ele vai checar se tem backlight strobing na tela, que isso acaba prejudicando os resultados, não tem. Vai começar a fazer o teste de gama. Então basicamente, pessoal, aquilo que eu expliquei para vocês. Então ele vai executando as diferentes transições do RGB, do claro para o escuro, do escuro para o claro, do cinzinha claro para o cinzinha claro também, e no final vai ter o resultado. Eu vou pular aqui para a gente acelerar um pouquinho esse vídeo e ir direto para um resultado que eu já tenho pronto aqui desse mesmo monitor que eu tenho. E esse é o resultado que nós encontramos na ferramenta, que é um resultado muito completo e é do mesmo nível que você encontra no RTX, no Radeon Boxed. Basicamente nós temos mapas de calor que são facilmente identificáveis, porque você consegue bater o olho e ver, o vermelho é ruim, o verde é bom, né? Aqui nós temos então o Perceived Response Time, que é o tempo de resposta perceptível, que é diferente do Initial Response Time, que é o que os fabricantes normalmente pegam, tá? O RGB Overshoot, que é quando eu expliquei para vocês, falha, né? Você está tentando subir, ó, eu fiz a transição do 0 para o 153, mas o monitor, como está com o overdrive muito alto, ele subiu 22 níveis do RGB acima, então ele falhou. Aqui ele subiu 19, aqui ele subiu 2, teve momentos que não subiu nada, ó. Do 102 para o 51, ele não subiu nada, tá? E aqui a gente vai ter a métrica, deixa eu só baixar a ferramenta que ela está bem no meio da tela aqui, fez até barulho. A gente vai ter a métrica de erro, tá? A média de erro foi 4,57%, tá? A partir de 15% você já começa a ver inverse ghosting na tela. Então 4,57 é uma média boa, tá? Bom, e aqui nós temos então o Visual Response Rate. Isso aqui é uma métrica basicamente para fazer uma avaliação do monitor. Eles pegam o valor de 100, eles vão subtrair o valor de overshoot e o Perceived Response Time mais o Initial Time. Então ele vai dar uma pontuação no monitor. Aqui você está vendo que assim como aqui ficou verdinho, aqui também ficou verdinho.
Aqui ele ficou laranja porque o tempo de resposta foi meio ruim aqui e também teve o overshoot. No final nós temos aqui como se fosse uma nota do monitor, que seria na média de 81 pontos, tá? A gente pode chamar dessa forma. Bom, agora eu vou explicar para vocês como funciona então o Perceived Response Time. Como vocês estão vendo, ó, from to, então ele sai daqui da esquerda para a direita. A transição do preto para o branco absoluto foi 7,8 milissegundos, tá? Do preto para o 51, que é um cinza escuro, deu 4,2. Então aqui você vai vendo do 51 para o 204, do 102 para o 153, você vai vendo todas as transições. Aqui embaixo nós vamos ter informações bem importantes também. O refresh rate desse monitor é 165 Hz. Isso significa que ele atualiza a cada 6,06 milissegundos. Então o ideal é que o tempo de resposta esteja dentro da faixa de atualização do meu monitor. Aqui ele mostra que 36% das transições estão dentro do tempo de resposta, dentro da atualização mínima do meu monitor. Isso significa um resultado ruim, porque eu vou ter transições que estão acima e eu posso ter ali percepções de stutter ou até mesmo o ghosting, tá? Aqui nós temos a média do tempo inicial, que é de 7,36 milissegundos. Vocês estão vendo que em nenhum momento apareceu o 1 milissegundo aqui, né? Nós temos a média do tempo perceptível, que é 8,75 milissegundos. Então a média de todos os resultados aqui. Os resultados completos, que incluem o overshoot e até um pouquinho além, 11,73 milissegundos, tá? Rise time é o tempo de subida do preto para o branco, 6,52. Fall time, do branco para o preto. Então a gente está vendo que esse monitor ele é mais rápido de tons escuros para claros do que de claros para escuros. Do preto para o branco, do branco para o preto, 24 milissegundos, hein? Olha só. O melhor resultado foi 3,6, o pior 16,8, certo? Aqui nós temos os mapas as chaves dos mapas de calor, por assim dizer, para te ajudar a identificar o padrão de cores. Agora, é bem interessante que essa ferramenta também vai mostrar o Initial Response Time, que é o que os fabricantes pegam. Você está vendo que tem transições que deu 2,5 milissegundos, 2,7, mas ó, se eu venho aqui e pego o tempo de resposta completo, olha como isso aqui foi bem pior. É esse o problema, cara. O Perceived Response Time, que é o que eu mostro, dá 11,2. O que o fabricante pega é assim, ó. E aí realmente, muitas das vezes ele encontra 1 milissegundo. Vamos nos atentar a essa transição específica, olha só. 255 para 204. Vamos lá? 255 para 204. Foi essa transição aqui, ó. Observe que o Initial Response Time dela é 2,5 milissegundos. Então, muitas das vezes essas transições, elas até dão assim, ó, menos, tipo 1 milissegundo. Aí o fabricante ele está pegando só uma pequena porcentagem da transição. Deixa eu só voltar de novo aqui. Olha só. Ele pega essa pequena parte da transição e fala que deu 2 milissegundos. Por quê? Eu queria ir, presta atenção, desse nível para esse nível aqui, ó. Ó, esse nível aqui, ó. Então, quando a linha chegou no nível, opa, já cortou. Mas observe que a transição deu um erro, ó. É o undershooting. Então ela foi lá no tom escuro e voltou. A forma como eu pego é o Perceived Response Time. Olha a diferença. Viram? Do initial, que é 2,5 milissegundos, agora eu estou pegando o erro do pixel. 11,3 milissegundos. Agora sim, ó, errou, voltou. Ah, agora eu comecei a pegar. O Complete Response Time vai pegar tudo, ó, lá do comecinho até o final. Por que, Lucas, que você não vai mostrar nos seus gráficos o Complete Response Time? Porque a partir do momento que eu já peguei no Perceived esse ponto aqui, ó, isso daqui até aqui é imperceptível aos olhos humanos, porque o tom de cor é muito parecido para você perceber alguma diferença. Por isso que se chama Perceived, perceptível, que você percebe. O Complete, você dificilmente vai conseguir identificar. Agora, nos meus gráficos, eu também vou mostrar o Complete Time para vocês verem, ó. Então a média foi essa. Aqui, como vocês viram, eu fiz 10 rodadas, então vai ter uma variação, e todas elas vai ter sempre alguma variaçãozinha, mas fica mais ou menos os mesmos valores. O que eu vou pegar é a média que vocês estão vendo aqui, tá? Pessoal,
esse foi o aprofundamento do tempo de resposta e como eu vou fazer as minhas próprias análises aqui no canal em breve. Espero que esse vídeo tenha sido útil e é bom que você compreenda como esses gráficos vão funcionar, tá? Porque nos futuros reviews eu não vou estar explicando novamente todos esses pontos, senão a gente vai levar meia hora em cada review, tá bom? Então, para quem está chegando aqui de um vídeo de review, seja bem-vindo, espero que tenha entendido. Dúvidas, fica à vontade nos comentários, estarei respondendo. Um grande abraço, valeu, falou, e até a parte 3, onde explico sobre a qualidade de cor. Até lá!